seria a erraticidade? É o tempo entre uma encarnação e outra que nós permanecemos lá. E de acordo com o estágio evolutivo de cada um de nós, lá na erraticidade, o nosso espírito ele tem consciência das nossas vidas anteriores. Nós conseguimos lá perceber os progressos que nós já fizemos e quanto ainda precisamos fazer para corrigir os nossos erros e para dar prosseguimento à nossa evolução aqui na Terra. Nossa evolução moral, espiritual e intelectual. Então, o que nós entendemos por reencarnação? Reencarnar é voltarmos à Terra, mas só que não neste corpo que nós estamos hoje. Nós vamos ter várias reencarnações. Muitos de nós aqui já tivemos várias reencarnações em corpos diferentes, onde nós passaremos por processos de aprendizagem e evolução também diferente. E cada um de nós, ao retornarmos para o mundo terreno, que é o mundo material, nós fazemos o nosso planejamento reencarnatório. E o que seria esse planejamento reencarnatório? Seria uma nova oportunidade que nós teremos de corrigir os nossos erros, os nossos equívocos, e seria um momento também de crescimento para todos nós. Nós temos um exemplo muito clássico na literatura espírita, que está no livro Missionários da Luz, psicografado por Chico Xavier, através do espírito de André Luiz, que ele nos conta sobre a reencarnação de Segismundo, onde, na sua vida passada, Adelino e Raquel eram casados. Adelino era amigo de Segismundo. Após uma paixão avassaladora por Raquel, Segismundo decide que quer ficar com Raquel a todo custo, e ele então assassina Adelino. E Raquel acaba indo parar em um prostíbulo. Desencarnaram e no plano espiritual o casal Adelino e Raquel se comprometeram em receber Segismundo como seu filho na nova encarnação. Então Raquel e Adelino, eles retornam ao mundo espiritual e recebem Segismundo como seu filho. E nenhum deles, assim como cada um de nós aqui, nós não nos lembramos do nosso passado, das nossas vidas anteriores. E por que ocorre conosco, então, esse esquecimento do passado? E Miramês nos diz que os espíritos nos aconselham na questão 392 do Livro dos Espíritos, que Deus, em sua imensa sabedoria, ele decidiu que o melhor para cada um de nós, ao retornarmos na vida material, que nós deveríamos esquecer do nosso passado, para que ele pudesse nos preparar para o nosso presente, com a nossa nova encarnação, onde nós iremos começar do zero as novas escolhas, os nossos novos aprendizados, com a finalidade de nos melhorarmos e superarmos os erros cometidos até nos tornarmos espíritos puros. Nós aqui todos somos espíritas e todos os espíritas nós aprendemos com a doutrina espírita que nós queremos buscar aqui, a nossa perfeição. Hoje nós vivemos num mundo de provas e expiações, ainda que reina muito a maldade. Nós estamos caminhando agora para um mundo de regeneração, mas para nos tornarmos espíritos perfeitos, nós temos que alcançar os mundos celestes, que estão um pouquinho distantes ainda para nós. Todos nós aqui, será que nós todos esquecemos realmente o nosso passado? E aqui nós devemos ressaltar que nós não perdemos as lembranças do nosso passado. Não. O que acontece conosco é que quando nós estamos aqui nessa vida, na matéria, neste corpo grosseiro, nós esquecemos temporariamente. o que nós fizemos nas nossas vidas anteriores.
verdadeiro lar, lá nós iremos relembrar das nossas vidas passadas, mas de forma gradual, aos poucos. Nós vamos agora nos remeter ao capítulo 21 do livro Nosso Lar, psicografado também por Chico Xavier e através do escrito de André Luiz. André, estando na casa da senhora Laura, pergunta para ela sobre as lembranças do passado após a morte. A senhora Laura, então ele fala assim: senhora Laura, por favor, não pude saber até agora sobre o que aconteceu nas minhas vidas passadas. A senhora, ao chegar aqui no mundo espiritual, a senhora já soube de imediato o que se passou ou a senhora teve que esperar por um tempo? E ela diz então que é obrigatório esperarmos por um tempo. Por quê? Porque ao chegarmos lá, nós levamos ainda as impressões físicas aqui na Terra. O que seriam essas impressões físicas? Nós temos esse corpo, temos. Ao chegarmos lá, nós temos a sensação de ainda ter esse corpo. Nós temos fome, nós temos sede. E nós precisamos então perder essas impressões e conquistar, clarear as nossas ideias, o nosso equilíbrio, para assim nós darmos início à nossa recordação do nosso passado. E André continua: a senhora recordou o seu passado naturalmente, sem ajuda? E ela então fala: eu tive umas vagas lembranças do passado que me causaram aflições e perturbações. E isso coincidiu com o marido dela, o senhor Ricardo, que também estava passando pelo mesmo estado de alma que ela estava passando naquele momento. E os dois então resolveram conversar com o assistente Lombardo, que os encaminhou ao Ministério do Esclarecimento para os magnetizadores. Ao chegarem lá, de imediato já foram encaminhados à seção de arquivos. O que seria essa seção de arquivos? É onde todos nós temos as nossas anotações particulares. Elas ficam lá arquivadas e guardadas. Então, os técnicos aconselharam a eles que eles deveriam primeiro se ter as suas memórias por 2 anos. E eles então tentariam lembrar dos 2 anos apenas os períodos de 3 séculos anteriores, ou seja, 300 anos antes da sua última encarnação. E foi interpelado de imediato pelo chefe do serviço de recordação, porque ele não falou que não ia permitir que eles lessem mais do que aqueles 300 anos. O que tivesse atrás de 300, mais atrás de 300 anos, eles ainda não tinham a capacidade e entendimento de suportar aquelas lembranças. Então, eles só iriam poder relembrar a última e 300 anos antes. Mas não bastou. E André continuou ainda perguntando: mas basta apenas essa leitura para que a gente tenha posse e entenda das nossas reminiscências do passado? O que ele quis dizer aqui? Só basta lermos para que nós podemos lembrarmos do que aconteceu e recordarmos do nosso passado? E aí ela fala que não, que a leitura apenas serviu de informação. Eles tiveram que fazer meditação por um certo tempo, passaram por operações psíquicas e receberam passes cerebrais, para que assim dê o início, então, ao seu despertamento acerca das energias adormecidas, ou seja, das suas lembranças que estavam adormecidas. Então, eu trouxe esse capítulo 21 do Nosso Lar apenas para que a gente tenha uma noção de como que será a recordação das nossas lembranças quando nós retornarmos ao mundo espiritual. Meus amigos, todos os conhecimentos que nós adquirimos em cada existência, nós não perdemos, como nós acabamos de ver agora. Lá existe uma seção de arquivos onde ficam guardadas todas as nossas anotações particulares. E como a própria doutrina nos explica,
nós nunca vamos retrogradarmos, ou seja, nós nunca vamos voltar para trás nos nossos aprendizados, ou seja, cada encarnação que nós tivermos e que nós vivenciarmos, nós sempre vamos subir um degrau, ou seja, nós sempre vamos evoluir. E todo esse aprendizado vai ficar guardado na nossa memória espiritual, ou seja, na memória do nosso espírito. E ao retornarmos em todas essas existências, nós vamos sempre somar os nossos conhecimentos. O Dr. Ian Stevenson é um médico norte-americano que pesquisou casos de reencarnação de crianças que se lembravam espontaneamente das suas vidas passadas. Que essas crianças, em determinados períodos da sua vida, elas passavam a dizer às outras pessoas que tinham contato com ela que elas haviam vivido em outros lugares. Algumas lembravam do seu funeral, outras relatavam que se desencarnaram de forma trágica, por acidente, homicídio, e tudo isso posteriormente foi confirmado pelo Dr. Ian Stevenson. E durante essa pesquisa que ele fez durante 40 anos com mais de 2.000 crianças, tinham 2 brasileiras, eram 2 meninas. Uma dizia que morreu atropelada por um trem e a outra dizia ter sido atingida por uma bomba na Segunda Guerra Mundial. No livro Missionários da Luz, ele foi publicado antes dessas pesquisas sobre os casos das memórias das vidas passadas. E André Luiz então vem nos esclarecer que em cada nova encarnação, a ligação do nosso perispírito com o novo corpo material ocorre de forma gradual, progressiva, aos poucos, até estabelecer a completa junção do perispírito com o corpo, que ocorre por volta dos 7 anos de idade. Então, exatamente nesse período, mais ou menos de 2 a 6, quase 7 anos, que a maioria das crianças reportam e relatam essas vidas que elas tiveram no passado. Então, é como que se uma porta abrisse e elas conseguissem visualizar o passado delas e elas pudessem nos relatar hoje. E todos nós aqui também já tivemos conhecimentos através da mídia, através mesmo do Fantástico, alguns anos atrás, sobre alguns indivíduos que apresentam faculdades extraordinárias e que muitos deles nem estudo têm. São espíritos que guardam o conhecimento do passado em seu arquivo, em sua memória espiritual, em razão das vidas, das várias existências sucessivas que eles tiveram, das várias reencarnações. Então, nós temos alguns exemplos para falar para vocês. Vamos iniciar por Jesus. Onde Jesus conseguiu tanta sabedoria para responder aos 12 anos de idade as perguntas dos doutores da lei no Sinédrio, que ficaram perplexos e surpresos com as suas inteligências e a resposta daquele menino que era filho de um carpinteiro. Esta passagem vocês vão encontrar em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 46 e 47. E a genialidade de Mozart, que aos 3 anos de idade começou a estudar e tocar piano, e aos 5 ele começou a compor as suas músicas. Jacob Bernheim, nascido em 1999, em 2001, com quase 2 anos, ele foi diagnosticado com autismo. Os médicos disseram para sua mãe que ele jamais iria ler e escrever e mal iria conseguir amarrar o cadarço nos seus sapatos. Mas, com quase 4 anos, para surpresa de todos, sua mãe percebeu que ele criava mapas no chão da sua casa com cotonetes de lugares onde ele havia passado.
e ele também recitava o alfabeto de trás para frente e falava 4 línguas diferentes. Eugênia Colombo, então, com 2 anos e 11 meses, já sabia ler e escrever perfeitamente, e ela começou a falar com 4 meses de idade. E para finalizar, Albert Einstein, físico e matemático alemão, considerado até hoje um dos maiores cientistas do mundo, não era um garoto comum. Ele aprendeu a falar com 4 anos de idade, era considerado um mau aluno pelos seus professores, porque ele não conseguia elaborar suas frases e não prestava atenção na aula. No entanto, aos 26 anos, publicou uma das suas maiores descobertas, a teoria da relatividade, e tempos depois ele provou a existência do átomo. Então, com esses todos os exemplos, nós podemos concluir sim que tudo que nós aprendemos nós não perdemos, apenas são escolhidos para mostrar para a gente o que de fato é o que acontece. Não é que nós não esquecemos do nosso passado. O nosso Pai, ao conceder o esquecimento do passado para nós, Ele quis nos proteger. Proteger do quê? Dos momentos embaraçosos, do que atrapalharia os nossos desafios para o nosso progresso. Porque ao renascermos, no mesmo meio em que nós já vivemos, nós vamos estabelecer novas relações com pessoas as quais nós cometemos faltas no nosso passado. Porque nós não éramos anjos, não é? No ano passado. A grande maioria de nós trazemos graves erros que nós cometemos. Imagine se os nossos encontros, como seriam os nossos encontros familiares? Como nós nos sentiríamos ao saber que o nosso filho foi quem nos assassinou em outra vida? Ou, ao contrário, que nós assassinamos a nossa filha que nós recebemos hoje no seio do nosso lar? Ou que nós cometemos crimes no passado, como genocídio, jogando uma bomba atômica em cima de uma bomba atômica, como aqui aconteceu, e matar milhares de pessoas, ou então cometermos homicídio, que é matar alguém, ou então roubar, ou então, por causa de uma herança, acabarmos matando o nosso irmão. E quantos de nós retornamos, nos tornamos mães e recebemos em nossos ventre o nosso maior inimigo que nós estivemos no passado e aprendemos a amá-lo incondicionalmente. E sobre isso, Manuel vem de uma forma bem clara nos explicar que nós somos trazidos à vida material para que nós possamos aprender a valorizar o nosso hoje, a fim de nos melhorarmos dia a dia. E pergunta para nós, que nós queremos tanto fazer regressão do nosso passado, terapias de vidas passadas, para que nós queremos saber o que fomos ou o que fizemos? Para que buscarmos aqueles que foram os nossos companheiros? Ou para que chorarmos as lembranças dos episódios infelizes que nós vivenciamos no passado? Ou para que nós queremos nos exibirmos da grandeza ilusória em situações em que nós fomos o ator principal? Para quê? Qual o sentido? A regressão de memória ou terapia de vidas passadas, ela pode ser feita por qualquer um de nós, desde que seja por um profissional adequado, capacitado, sério, que saiba o que está fazendo, porque há relatos na literatura de pessoas que fizeram esse tipo de tratamento e que algumas estavam num estágio grave da sua depressão e ao retornarem, em vez de melhorarem, a situação deles se agravaram. Assim como outros desenvolveram patologias e sintomatologias que eles não apresentavam, tipo uma pessoa que era depressiva, depois passou por síndrome do pânico, a outra que tinha síndrome
pânico, passou a ter insônia, ficar mais agressiva. Então, ao procurarmos os profissionais para essas questões, eles têm que ser pessoas sérias, que sabem o que está fazendo. E a doutrina espírita completa que nós podemos sim utilizar dessas terapias passadas ou dessa regressão de vidas passadas, principalmente no caso de ansiedade, depressão, fobia, porque nós temos relatos de pacientes que se curaram ou se melhoraram com esses tratamentos. Assim como nós podemos ter hoje pessoas que têm traumas, por exemplo, ao subir um elevador. Por quê? Talvez na outra vida ela se suicidou, ela se jogou do edifício. Então hoje ela veio com esse trauma, que ela vai colocar o pé no elevador começar a funcionar, ela começa a ter sudorese, taquicardia, a sensação de que vai desmaiar. E às vezes, com esse tipo de regressão, ela pode vir a melhorar e até se curar. Os espíritos superiores também podem nos revelar o nosso passado. Pode, mas só como um fim útil para nós. Qual seria esse fim útil para nós? Nos melhorarmos, nos tornarmos melhores, procurar ser mais caridosos, humildes, amarmos o nosso próximo. Jamais eles vão revelar o nosso passado se for para satisfazer as nossas curiosidades, como: será que eu fui rainha, rei na outra encarnação, príncipe? Será que eu fui muito rico, tinha uma fortuna, fui linda? Não, para essas coisas não. Eles não vão satisfazer as nossas curiosidades. E o esquecimento do passado também, ele não nos impede de nós nos melhorarmos. Porque nós temos, por meio da intuição, uma voz que fala aqui dentro da nossa consciência, da nossa mente. Nós temos o auxílio que nós recebemos dos nossos espíritos protetores, os nossos benfeitores amigos que vêm nos inspirar, não é? Aí fica, cabe a nós a decisão de querermos ser ajudados ou não. Agora, sejamos sinceros e olhamos para dentro de cada um de nós, porque nós vamos enxergar as nossas más tendências. E como nós vamos enxergar as nossas más tendências? É só olharmos ao nosso redor. Como nós agimos em determinadas situações? Como nós agimos com as pessoas as quais nós convivemos diariamente? Nós somos delicados ou somos agressivos e grosseiros? Então, a partir daqui, nós já sabemos quais são as nossas más tendências. Vou dar um exemplo. Nós temos um grupo de mulheres, por exemplo, qual nós combinamos de segunda, quarta e sexta que nós vamos sair para caminhar. É claro que umas têm mais afinidades com uma do que com outras. E lá nós temos uma amiga que chama Patrícia. E ela é meio antipática, a gente sente um pouco de inveja dela, nós não vamos muito com a cara dela, sabe? Então é nesse momento, quando nós começamos com esse tipo de pensamento, e além de tudo, quando nós fazemos reuniões, nós não a convidamos, nós a deixamos de lado, nós a excluímos. Então, quando esse tipo de pensamento, esse tipo de comportamento começa a nos rodear, nós precisamos ficar mais atentos, porque essas nossas más tendências, inveja, ódio, raiva, nós com certeza já tivemos alguma vez em alguma outra encarnação com ela. Então hoje nós estamos retornando novamente para tentarmos juntas, sanarmos, redimir os nossos erros do passado, perdoar os nossos erros do passado, assim como pode ser também uma criação dessa encarnação. Então nós precisamos refletir como que nós vamos fazer para nos consertarmos os nossos erros, como nós vamos fazer para reiniciar a nossa nova jornada. E a doutrina espírita, como sempre, ela nos aconselha que nós precisamos aprender as lições que Jesus nos trouxe,
que Jesus nos exemplificou para nós e que nós devemos praticá-las e sermos seus modelos e guias. Porque Jesus, há 2000 anos atrás, ele veio aqui na Terra, nesse mundo de provas e expiações, para nos ajudar, para nos ensinar, para nos amar. Existiam outros países, outros planetas melhores que ele poderia ter ido, mas ele escolheu vir aqui, ele escolheu vir para nos ajudar, para trazer o seu Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, ao qual todos nós devemos todos os dias abrir, ler uma parte dele, refletir sobre as suas mensagens. E, acima de tudo, nós temos que seguir também o seu mandamento maior que ele nos deixou, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, hoje, todos nós que estamos aqui reunidos, nós temos a oportunidade de escolhermos, nós temos que despertarmos para que caminho nós queremos continuar a seguir. O caminho do bem, de praticar o amor ao próximo, de trabalhar em favor do outro, ou nós queremos seguir os caminhos tortuosos e espinhosos? Nós queremos o caminho do bem, para enfrentarmos com resignação e com coragem todas as dificuldades e as dores que Deus nos coloca para que nós cresçamos e sairmos vencedores? Ou nós queremos um caminho de dor e sofrimento, na qual nós sempre procrastinamos, sempre deixamos para outro dia, para depois, para corrigir os nossos erros, fugimos dele, somos derrotados por ele e preferimos isso? Isso é uma coisa que nós devemos pensar. Qual o caminho que nós queremos prosseguir, que nós queremos recomeçar hoje? Ainda dá tempo. Nós não precisamos, meus amigos, saber das nossas vidas passadas para nós exercitarmos com dignidade o que nós nos comprometemos nesta existência. Nós não precisamos saber nem do nosso passado, nem do nosso futuro. Nós precisamos saber como que nós vamos viver o nosso presente, o nosso hoje, da melhor forma que nós pudermos. Nós devemos ter sempre em mente que nós queremos caminhar para nos tornarmos espíritos superiores, porque quando nós nos tornarmos espíritos superiores, todas essas lembranças do passado não nos incomodarão, não nos afetarão e nem nos desequilibrarão. Porque nós vamos aprender, a conviver com todas, nós vamos saber conviver com todas as nossas dores que nós tivemos no nosso passado. E que nós também não contrariemos a misericórdia divina, que é lembrarmos do nosso passado. Nós devemos sim esquecer o nosso passado. Porque se Deus assim o quisesse que nós lembrássemos de tudo que nós vivemos nas nossas vidas, de todos os outros sofrimentos, Ele nos teria dado a sua permissão. E Ele assim não fez. Porque Ele nos ama muito, Ele nunca nos abandona em qualquer momento que nós passamos aqui na nossa existência. Então, que nós possamos entender que o esquecimento do passado para nós hoje é de suma importância para a nossa evolução, para que nós possamos chegar até os mundos celestes e nos tornarmos espíritos puros e perfeitos. Muita paz a todos. Que todos retornem bem para suas casas. Que todos vocês tenham uma excelente noite de descanso. E eu agradeço pela atenção de todos vocês.